Bonjour, mes chéris, comment ça va? Eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar das diferenças entre o tu e o vous. Pois é, pessoal, então vamos entender direitinho qual é a diferença entre o tu e o vous, esses dois pronomes e como eles são importantes no dia a dia. Então essa diferença no francês entre o tu e o vous a gente chama tutoiement ou tutoyer. Tutoyer é como um verbo, né, de dizer tu, quando você trata alguém com o pronome tu. E o vouvoiement ou vouvoyer, no caso, é você dizer vous, tratar as pessoas de vous. O tu, ele seria o equivalente do você, do tu que a gente usa aqui no Brasil. Então esse tu, ele é utilizado para familiares, amigos, pessoas com qual você tem bastante intimidade e que você tem um contato mais próximo. Então aí nesse caso você usa o tu. E agora vamos tentar entender o vous direitinho como é que funciona. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no canal. Inscrevez-vous, s'il vous plaît. E de deixar o seu like, ativar o sininho, aquela coisa toda que vocês conhecem, e também ir lá no meu Instagram, @academiabaguette. D'accord? Merci. Très bien. E o vous? O que quer dizer o vous? O vous, ele já é um modo formal de tratar as pessoas. Ele seria o equivalente do senhor, a senhora. Então, quando você vai num médico ou quando você vai nos comércios do seu bairro, né? Você trata os vendedores, os atendentes, todos com vous, porque você não tem intimidade com essas pessoas. E isso na França é muito, muito importante. Isso é uma forma de respeito que você tem. Então, qualquer lugar público, seja no aeroporto, falando com um médico, o que for, você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com a pessoa, então você vai tratá-la de vous, que é a forma mais correta. Depois também existem alguns casos, por exemplo, obviamente no trabalho. Bom, é inútil, acho que eu não preciso dizer que quando você vai passar uma entrevista de emprego, você vai ter que utilizar o vous. Só se a pessoa que estiver te entrevistando fizer questão de dizer non, c'est bon, se tutoie. Então, obviamente, você vai usar o vous. Porém, quando você começa a trabalhar numa empresa, se você tem colegas de trabalho que trabalham diretamente com você, normalmente você já vai tutoyer essas pessoas vão te tutoyer en retour. Mas na realidade, isso é uma coisa que pode acontecer rapidamente ou pode levar um tempo, aí depende de qual tipo de lugar você vai trabalhar, como são seus colegas de trabalho, qual que é o ambiente de trabalho. Então, por exemplo, quando eu trabalhei na Swarovski, eu era vendedora e comecei lá na loja do Champs-Élysées. Então, no Champs-Élysées nós éramos tipo 20 vendedores. Então, tipo, tout de suite, assim, de cara a gente já se tutoie todos os vendedores, porque é mais simples, entendeu? E a gente fica ali junto o dia inteiro, conversa, bate papo, acaba contando coisas da vida, entendeu? Quando não tem o que fazer. Então, naturalmente, isso é uma coisa que acontece naturalmente. No caso, por exemplo, das gerentes, que eram 3 gerentes, aí a gente já vouvoyait, usava o vouvoiement, porque, enfim, elas não deram abertura para o tutoiement, e ficou assim. Então nesse caso você nem tenta, sabe? Você vai, você usa o vous e acabou. Nem se a pessoa não dá abertura, entendeu? Mas aí tudo depende do contexto, do tipo de lugar que você trabalha. Como, por exemplo, vamos pegar um outro contexto fora do mundo do trabalho, por exemplo, o contexto de gamers. Eu tive um aluno que ele começou a fazer aulas de francês porque ele jogava um jogo online no qual tinham muitos jogadores de língua francesa, franceses, acho que canadenses também, se eu não me engano. Então a comunicação rolava muito em francês naquele jogo e por isso que ele começou a estudar francês. Então imagina, você num contexto de jogos online, obviamente você já vai usar o tu automaticamente e não o vous, porque faz mais sentido, porque ali a gente está num contexto de já porque você jogando online é uma coisa que você faz na sua vida pessoal
e ali não existe essa formalidade, certo? Como num ambiente de trabalho, seria um ambiente diferente. Então, esse lance de tu ou vous, tudo depende também do contexto onde você está. Obviamente, se você, sei lá, tá no Tinder, entendeu? Uma pessoa vem conversar com você, você vai conversar com a pessoa, você meio que pode usar o tu, dependendo do perfil da pessoa, sei lá. É meio que, né, vous voulez sortir avec moi, você quer sair comigo, je voudrais faire votre connaissance, eu gostaria de te conhecer, de lhe conhecer, eu não sei nem como é que falaria, gostaria de conhecer o senhor ou a senhora. Eu acho que é o tipo de contexto que meio que não rola muito, sabe? Enfim, mas aí fica ao seu critério. Também tem o caso das pessoas idosas, então muitos franceses que têm, eles costumam vouvoyer os avós, por exemplo, mas é mais pela questão da idade, uma questão de respeito por uma pessoa mais velha, então isso também é comum. Não é obrigatório, mas principalmente se são pessoas idosas que não fazem parte do seu círculo pessoal, obviamente você vai vouvoyer essas pessoas. Mas no caso dos seus avós ou mesmo dos seus pais, se eles já tiverem uma certa idade, então tem gente que tem esse hábito, até inclusive no Brasil também já vi isso, o senhor, a senhora, para o seu pai e sua mãe, porque eles são de idade, entendeu? Aí vai a critério também de cada família, de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência que, como eu já contei em algum vídeo por aí, eu fazia bijuterias lá, mais ou menos 2011, por aí. Então, nessa época, eu fazia muitas feirinhas de artesanato. Então, nessas feirinhas eu vendia bijuteria, tinha outras pessoas que vendiam outras coisas. Então, quando você chegava numa feirinha que estava montando o teu stand, teus produtos e tal, aí tem uma pessoa do lado que você não conhece, mas essa pessoa também, ela mesmo que está ali na mesma situação que você. Então, meio que naturalmente, o tutoiement, ele meio que rola de forma orgânica, vamos dizer assim. Então não tem muita formalidade, porque está todo mundo ali meio que na mesma situação, não tem muito um fator de hierarquia ali entre as pessoas, entendeu? Tá todo mundo meio que na mesma situação, então acaba rolando mais naturalmente, às vezes as pessoas nem precisam pedir, est-ce que je peux vous tutoyer, né? A pergunta é: est-ce que je peux vous tutoyer? Então já é mais raro porque as pessoas meio que se tutuam automaticamente. Porém, aconteceu uma situação meio estranha comigo numa dessas feirinhas que eu estava no lado de fora. Aí, bom, enfim, começou a rolar um papo com uma mulher lá que também estava expondo o trabalho dela, mas eu não tinha encontrado com ela antes, eu não sabia se ela estava expondo ou não. Enfim, a gente começou a conversar. E em um momento ela me perguntou: você da onde que você vem? Eu falei: je suis brésilienne, eu venho do Brasil. Tu es brésilienne? Cool. Ok, beleza, então eu posso te tutoyer. Aí tudo bem, na hora não, sabe, não pensei muito, mas depois cheguei em casa, fiquei pensando, né? É muito estranho, porque a regra da formalidade no francês, né? Ela é uma regra do idioma. Então, por que ela quis me tutoyer só porque eu sou brasileira? Tipo assim, você é brasileira, tudo é festa, e então eu te tutoar. Sabe, achei meio estranho aquilo. Não, ela foi simpática, a gente conversou, beleza, tudo bem. Mas assim, eu achei meio, né, tipo, isso não é uma razão. Ela poderia simplesmente falar: ça te dérange pas si on se tutoie, por exemplo, né? Você não se incomoda se a gente se tutoyer? Você não se incomoda se a gente se tutoar? Sabe, seria muito mais educado da parte dela do que simplesmente dizer: parce que tu es brésilienne, porque você é brasileira. Então fica aí meio que implícito alguma coisa do tipo: ela é brasileira, foda-se. Pardon. Então já não gostei muito disso. Então esse tipo de coisa não é muito legal. Bom, gente, então agora eu acho que não tem mais mistérios entre o tu e o vous, então vocês já sabem que o tu é para pessoas íntimas e o vous para pessoas desconhecidas. Assim, fica bem simples e vocês nunca mais vão errar nesse quesito. D'accord? Très bien. Je vous fais un gros bisou et ah oui,
like, s'il vous plaît, por favor, se inscreva no canal, inscrevez-vous, activez la clochette de notification, aperta no sininho de notificações, e deixe seu like, e vai lá no Instagram, me seguir lá, tem muita coisa legal rolando por lá, e a gente se vê no próximo vídeo. Bisous!